Fala pessoal do Mundo Fácil. Já sei, você está procurando aquela máquina de costura, mas também indeciso, não sabe qual que é o melhor modelo para você, não sabe se ela costura bem, se a marca é boa ou se a costura vai ficar bonita e perfeita do jeito que você quer. Então, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você está no vídeo certo, porque aqui a gente vai ver qual que é a melhor máquina de costura doméstica para você comprar e ter as melhores costuras do mundo. E também irei separar entre a melhor máquina de costura custo-benefício e a melhor máquina de costura para você. Lembrando que todos os links estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. A primeira máquina de costura que eu vou mostrar para vocês é a marca de costura Singer Facilita Pro modelo 4411. Essa máquina de costura aqui você pode optar em duas voltagens diferentes, sendo 110 ou 220 volts. Ela consegue fazer 2 pontos essenciais, consegue fazer casa de botão com apenas 4 movimentos simples. Você já consegue fazer uma casa de botão que se encaixe perfeitamente com o botão desejado que você precisa. Além de ser muito rápida, ter uma velocidade média de 1100 pontos por minuto. Ela também consta com base revestida em aço inox. Ela consegue proteger e facilitar a passagem do tecido em sua costura. Ela também consegue ter uma praticidade e agilidade na costura, tanto para uso doméstico quanto para uso mais profissional. Ela também tem um estilo de costura reto, que é ideal para unir tecidos, franzir e fazer pés pontos. E você ainda pode ajustar o comprimento do ponto em até 4 mm. Você também consegue fazer costura em zigue-zague com ajuste de ponto, que é um ajuste perfeito para acabamento nas bordas dos tecidos, podendo também ser aplicada em bordados livres e com ajuste de largura de até 6 mm. Essa máquina de costura é em metal e as suas dimensões são 39 por 16 por 28 centímetros. Ela tem mais de 229 avaliações positivas, é um produto indicado aqui pelo site da Amazon e o preço dela está na faixa dos R$ 1.139. Lembrando que todos os preços podem sofrer alterações dependendo da data que você ver esse vídeo aqui. A segunda máquina de costura que eu vou mostrar para vocês também é a máquina de costura da Singer, modelo Starlet 6660. Essa máquina aqui você pode optar por 110 ou 220 volts. Ela consegue fazer 56 pontos diferentes, incluindo flexíveis e decorativos. Ela consta com 4 casas de botões em um passo simples. Ela é modelo eletrônica, o que facilita na seleção e utilização dos seus pontos. Ela tem um visor de LCD e você consegue selecionar ajustes de comprimento e largura dos pontos. Ela também tem o passa fácil, que é um passador de linha na agulha que acompanha 11 acessórios diferentes para facilitar a sua costura. Alguns componentes inclusos nessa máquina de costura: máquina de costura, controlador de velocidade, cabo elétrico, capa protetora, manual de instruções com certificado de garantia e acessórios de máquina. Suas dimensões são 43 por 22 por 37 centímetros. Ela tem mais de 59 avaliações positivas e o preço dela está na faixa dos R$ 1.250. A terceira máquina de costura que eu vou mostrar para vocês é a máquina de costura Bella compacta da Elgin. Essa máquina de costura aqui é ideal para uso doméstico e indicada para pequenos e leves reparos em tecidos não elásticos. Tecidos grossos ou elásticos não podem ser costurados nessa máquina. Ela contém 6 pontos diferentes, luz de LED, enchedor de bobina, botão seletor de pontos e acessórios. Também conta com braço livre, ideal para costura tubulares como punhos de camisa e barra de calça. Ela é um produto bivolt, você pode ligar em 110 ou 220. Ela também tem luz de LED, conjunto de acessório, porta-fio, pedal com controle de velocidade e porta-acessórios embutido. Possui os principais pontos úteis e versáteis para qualquer tipo de costura. Você pode fazer, por exemplo, aqueles 3 pontinhos e até o caseado automático. Você consegue fazer costura reta, zigue-zague e também 2 pontos para a bainha invisível. As suas dimensões são 12 por 30 por 36 centímetros. Ela tem mais de 215 avaliações positivas e o preço dela está na faixa dos R$ 367. A quarta máquina de costura que eu vou mostrar para vocês é a máquina de costura Singer modelo 3205. Você pode optar por duas voltagens, 127 ou 220 volts. Ela consegue fazer 23 pontos diferentes, como básico, decorativo e até aqueles flexíveis, incluindo uma casa de botão com 4 passos simples para você. Ela também tem braços livres que facilitam a costura em mangas, punhos e barras de calça.
você consegue ajustar o comprimento e a largura dos pontos. Ela também tem passador de linha na agulha. Ela também tem uma placa isoladora dos dentes para bordados livres. E você também consegue pregar botões com ela. E ela tem uma velocidade de até 750 pontos por minuto. As suas dimensões são 38 por 20 por 30 centímetros. Ela tem mais de 77 avaliações positivas e o preço dessa na faixa dos R$ 893. A quinta máquina de costura que eu vou mostrar para vocês é a máquina de costura modelo PM-C33B da Phil. Essa máquina de costura tem uma potência de 70 watts, possui controle de velocidade por pedal, ela consegue fazer 33 pontos diferentes, 4 pontos para você conseguir fazer a sua caça de botão. Você pode costurar zíper, pregar botões embutidos e ela ainda conta com pregador embutido para transporte. Ela também aceita agulha dupla, braço livre e pode ser usado com uma mesa extensora. Ela possui rebobinamento automático, costura reversa e enchedor de bobinas. Ela possui uma base com niveamento ajustável, cortador de linha e overlock duplo. Também possui overlock inclinado à direita ou à esquerda, guia de costura, 3 posições ajustáveis da agulha e acompanha calçador para cassear chave de fenda, abridor de casas e pincéis de limpeza, óleo lubrificante, 3 agulhas, 3 bobinas, guia para costura, isolador dos dentes, calçador de uso geral e calçador para zíper, que são vários acessórios aí interessantes para você que gosta ou precisa costurar. As suas dimensões são 39,5 por 16,2 por 29,2 centímetros. Ela tem mais de 8 avaliações positivas e o preço dessa na faixa dos R$ 733. A última máquina de costura que a gente vai ver é a máquina de costura portátil multipontos da Lennox. Ela tem pedal acionador, costura reserva, lâmpada auxiliar, pés antiaderentes, braço livre, consegue fazer 12 pontos de costura. Ela é uma máquina bivolt, você pode ligar em 110 ou 220, tem 2 velocidades diferentes, alça para transporte e ainda por cima controle de direção de costura, além de bobina. Ela possui uma barra removível com porta-acessórios, retrocesso para reforçar o início e o final da costura, cortador de linha na tampa frontal, estrutura interna com material reforçado e diversos outros componentes e recursos que facilitam o seu dia a dia. As suas dimensões são 13 por 28 por 26,5 centímetros. Ela tem mais de 131 avaliações positivas e o preço dela está na faixa dos R$ 363. Bem, agora que a gente já viu as 6 máquinas de costura mais utilizadas aí no dia a dia, a gente vai ver qual é o melhor custo-benefício e a melhor máquina de costura para você. A melhor máquina custo-benefício é a máquina de costura Bella da Elgin, já que ela é ideal para uso doméstico, indicado para pequenos e leves reparos em tecido não elástico. Então, se você está precisando aí ter ela na sua casa para fazer aquele trabalhinho de vez em quando na costura, uma calça, uma camiseta, alguma coisa que rasgou e você precisa costurar, essa máquina aqui é ideal para você. Ela consegue fazer 6 pontos diferentes, possui luz de LED, enchedor de bobina, botão seletor de pontos e acessórios, braço livre, ideal para costura tubulares como punhos de camiseta e barras de calça. Além disso, ela possui os principais pontos úteis e versáteis para qualquer tipo de costura, além de ter mais de 200 avaliações positivas e um preço bem acessível. Então, se você está precisando fazer aquela costura na sua casa como um hobby ou então para consertar alguma roupa sua, essa máquina aqui ela é ideal para você. Agora, o melhor para você, a melhor máquina para você é a máquina de costura Singer Facilita Pro modelo 4411. Já que você pode escolher ela em 2 voltagens diferentes, ela tem 10 pontos essenciais, casa de botão, com apenas 4 movimentos você já consegue aí preparar o botão para se encaixar perfeitamente onde você deseja. Ela consegue fazer mais de 1.100 pontos por minuto, base revestida em aço inox, costura reta ideal para unir tecidos, frangir e fazer pés pontos. E você ainda consegue ajustar o comprimento dos pontos em até 4 mm. Ela também tem zigue-zague com ajuste de pontos, perfeito para dar aquele acabamento nas bordas dos tecidos. Então, se você está procurando a máquina ideal para você, a máquina de costura Singer Facility Pro 4411 é a melhor escolha para você, já que ela consegue fazer diversas coisas diferentes e tem um preço um pouco mais elevado do que as outras.
Bem, agora você já viu quais são os melhores modelos de máquina de costura, descobriu qual é a melhor máquina de costura custo-benefício e a melhor máquina de costura para você. Eu quero saber a sua opinião. Qual dessas máquinas de costura é aquela que você achou mais interessante? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocar uma ideia. E além disso, se você não é inscrito aqui do canal Mundo Fácil, clica aí embaixo e se inscreve para não perder os próximos vídeos e saber exatamente quais são os melhores produtos para você economizar e não trocar gato por lebre aí na sua casa. Um forte abraço e te vejo no próximo review.